Um dos maiores problemas do Brasil hoje é a falta de empresarização, ou seja, é o autopatrocínio, a autopromovetura da empregadização. A cabeça empregadizada é a cabeça média, a cabeça medíocre. E tudo que é medíocre é aquilo que não produz nada. Se alguma coisa não produz nada, você pode saber que aquilo é medíocre. Se alguma pessoa tem algum tipo de comportamento que não produz nada, você pode saber que aquilo é medíocre. Isso tudo através de análise e observação. Hoje, eu estou no 9º ano do ensino fundamental. Estudei a minha vida inteira em escola pública. Ficaram passando um ano inteiro direitos humanos. Um ano inteiro, a mesma coisa. Um ano de cidadania ensinando direitos humanos. E fora que a cidadania tem diversos problemas, ainda por cima, por culpa do Estado, claro. Por culpa do Estado. Mas não diretamente ao Estado, até porque tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que nós vemos através de nossos próprios olhos físicos hoje na Terra é algum tipo de fruto. O problema é que as pessoas não questionam o fruto. Elas viram escravas do fruto. Um visionário é o que vê o que está por trás do jogo. O visionário é o que vê o que está por trás do jogo. É aquele que vê o que governa o tal jogo que as pessoas conseguem ver com os olhos físicos. O visionário é aquele que vê algum também tipo de caminho que ele mesmo pode criar através dessa visualização do jogo que está por trás do jogo. São camadas. São camadas. E ainda por cima existe um terceiro jogo. Não existem apenas dois jogos, não existe apenas o fruto e a semente, existe um outro jogo por trás desse jogo, que é o que governa inclusive as sementes a serem plantadas, e é um jogo extremamente profundo já, e que eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo. Mas em si o Brasil tem diversos problemas, e um deles inclusive está na própria cidadania que pregam hoje na escola, que ficaram pregando um ano inteiro a mesma coisa, que são direitos humanos, dando praticamente o mesmo texto no quadro. Não ensinam nada, só falam, passa no quadro aquilo e não ensina porcaria nenhuma. O Brasil hoje, isso não pode nem ser chamado de educação, isso não é educação, porque enquanto estão pregando direitos humanos, cidadania, seja um cidadão, não sei o que, respeito, estão falando um monte de desgraças dentro da sala de aula. Uma pessoa vai com a camisa escrito algum princípio, algum tipo de princípio cristão da igreja cristã, escrito o rei está voltando, mas ao mesmo tempo que ela está usando essa camisa, ela está quebrando os princípios cristãos. Isso não faz sentido. As pessoas hoje não estão vivendo o que falam. Uma professora chega perto de mim, ficando sabendo de algum tipo de pássaro que falou com ela, como ela disse, que eu não vou fazer o ensino médio. Eu não vou fazer o ensino médio. E através disso ela fala, seja questionador, questione aquilo, por quê, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo. Primeiro, isso não é questionamento, isso é pergunta. E pergunta não é a mesma coisa de questionar, porque questionar é pensar e pensar é questionar. Pergunta é alguma coisa apenas lógica. Por exemplo, por que você está usando essa camisa verde? Por que eu estou usando óculos? Por que meu cabelo é um loiro escuro ou um castanho, não sei. Por quê? Isso não é um questionamento. Isso é uma pergunta lógica, raciocínio. Raciocínio não é questionar. Raciocínio, nossa, as pessoas se confundem com isso. Raciocínio não é a mesma coisa que pensar. Raciocínio é algo lógico também. Pergunta é algo lógico, raciocínio é algo lógico, matemático. Matemático, por exemplo. Questionar já é algo de você questionar o que está por exemplo, algo para você visualizar realmente o que está por trás de outra coisa. Questionar é isso. O problema é que as pessoas, maioria hoje, não pensa, a maioria das pessoas não pensam, e estão escravos daquilo que elas veem. São escravos daquilo que elas veem.
Mas aqueles que questionam, governam. Elas governam, porque elas sabem o que governa aquilo que a maioria vê, apenas vê com seus olhos físicos, elas sabem exatamente o que governa isso, sabem qual é a energia disso e como converter, e se converter, o que aquilo vai frutificar, por que aquele tal jogo, aquele tal sistema não está frutificando e por que ele está frutificando e se ele vai frutificar. Peraí, está pregando que tem como fazer certas previsões? Não. Impossível fazer previsões. Não tem como fazer previsões. Ainda mais por cima no sistema. Não tem como em nenhum sistema fazer previsões. Não tem como prever algo. Eu sou visionário, aquilo vai acontecer. Isso não existe. O que tem como você fazer é você visualizar o que está por trás, visualizar um problema, e você consegue identificar ou até mesmo criar uma solução para esse tal problema. E o que está por trás desses problemas vão ali ser microproblemas. Vão ali ser microproblemas. Tem como você gerenciar o que está por vir. Você tem como gerenciar riscos, gerenciar perigos, gerenciar erros, gerenciar sistemas, gerenciar resultados, gerenciar ações. Você tem como gerenciar, mas prever algo não tem como você fazer isso. Isso é impossível. Uma coisa que é impossível é você prever algo. Não tem jeito, impossível. Eu vou bater nessa tecla aqui o tempo inteiro. Hoje existem diversos sistemas hoje no mundo, como por exemplo a famosa economia. Economia, que de forma bem resumida é apenas um sistema de como que gira a riqueza da nação. A economia, de um modo bem resumida, é isso. É o giro da riqueza da nação, ou das riquezas também da nação. Enfim, economia é isso. Ela é um sistema. A política também é um sistema, onde de forma talvez democrática, né, de modo democrático, é um sistema criado de modo democrático, onde o povo tem algum tipo de voz e através de votações, de modo justo, entre aspas, aquele que venceram essa tal eleição garante até um certo tempo um cargo político, um cargo de poder que tem um poder sobre alguma terra dentro de uma nação. Por exemplo, o prefeito sobre uma cidade, o presidente sobre a nação, e entre outros. Então, existem muitos sistemas, muitos tipos de sistemas. Mas aquela coisa que todos falam que é o sistema em si, que dizem, nossa, o sistema é podre, não sei o quê. Bom, esse sistema em si não é um sistema onde junta um monte de pessoas para matar todos ou para salvar todos, não interessa. Esse sistema é mentalidade, significa mentalidade. Até porque se você for parar para olhar o Brasil hoje, ele é apenas um resultado da forma de pensar da maioria. O Brasil hoje, no que você olha, só tem os resultados da forma de pensar da maioria, que é a forma de pensar do povo. Independentemente se você é de direita ou se você é de esquerda, não interessa. Não interessa. Isso é algo simples e lógico até certo ponto, pelo menos isso é algo bem lógico, que é o que vê, o que se vê hoje é apenas resultado de algo. O que se vê hoje é apenas resultado de algo. Para o que o Brasil, entre aspas, como a maioria fala, está caminhando, é apenas resultado de uma forma de pensar, que é a forma de pensar do povo. Não tem jeito. Não é a forma de pensar só do presidente ou qualquer tipo de pessoa que está em algum cargo de poder político. Não. Isso é total. Até as pessoas que estão lá são resultado. Uma coisa que tem que entender é que existe justiça. Aí você fala, não, mas não tá tendo justiça no Brasil. Olha, tá tendo sim.
Tá tendo justiça no Brasil. E justamente como o Brasil está caminhando hoje é algo justo, porque o povo que provocou isso. Foi o povo que provocou isso. É um povo medíocre, com muita capacidade, mas é um povo medíocre que deu como resultado a forma de pensar dessas pessoas este resultado que vemos hoje. É apenas resultados. E fora o que eu estava falando da professora que me chamou para conversar, ela mesma falou para questionar, falar por que aquilo, não sei o que, por que aquilo, que nem sei que é uma. Isso é uma pergunta, não é questionamento, inclusive. Mas ela também não vive o que fala. Hoje na sociedade, a sociedade hoje em si, a maioria, são pessoas que não vivem o que falam. Não vivem o que falam. Mas se pergunta, essa professora questiona? Não, até porque se ela questionasse, ela nem estaria naquela escola. Ela não estaria naquela escola se ela questionasse. Ela estaria bem longe dali, sinceramente. Quer dizer, longe talvez não. Cidade vizinha, não sei. Mas ela não estaria ali se ela questionasse. Ela não questiona. Ela não questiona, ela nem sequer questiona o que é questionar. Ela não consegue questionar a diferença de pergunta para questionamento. Ela não consegue separar isso em algo simples, muito simples. Mas o maior erro, o que eu quero dizer aqui na verdade, uma das maiores coisas que está matando. Mas vamos lá, eu vou falar aqui onde eu realmente estou querendo chegar. Hoje, um dos principais motivos, que é o que está por trás, falando aqui logo de início, é um erro, que é uma bomba relógio. É uma bomba relógio isso, que se chama estabilidade. Estabilidade. Ou você pode chamar de segurança, enfim, não interessa. Olha só, hoje no Brasil, o que as pessoas mais buscam são uma estabilidade. A estabilidade de conseguir um emprego, um saláriozinho bom que dá para comprar um pão, um café com açúcar e uma água e alugar uma casa e viver. Entre aspas, viver se que se é, você pode chamar isso de vida. Não, isso não funciona. Até porque a maioria tem uma forma de pensar de busca de estabilidade hoje no Brasil. E quanto mais gente entra para dentro dessa forma de pensar, dentro desse sistema, com essa estabilidade, entre aspas, um dia isso cai. Eu não sei se você parou para perceber, mas inclusive eu tinha até falado isso com um camarada da minha sala de aula. Ele estuda muito história, pelo que eu vejo, né? E olha só, ele não questionou algo bem simples. Ele estava falando sobre histórias, falando de governos que escravizaram pessoas, que fizeram umas ladainhas lá. Ele estava tendo umas ideias loucas que esses governos também tiveram, como para dar um exemplo de como que foi essas épocas. E aí eu fiz eu perguntei para ele. Você parou para perceber que todas as pessoas que você me citou estavam buscando estabilidade e todas elas caíram? Você parou para perceber e questionar que todos que buscaram estabilidade, independente se é um rei, se era algum tipo de algum camarada com um cargo de poder grande em suas mãos, ou não interessa, mas todas as pessoas que estavam buscando estabilidade caíram. Todas. Não existe uma que sobreviveu. A não ser que essa pessoa tenha mudado. Se essa pessoa questionou isso e mudou essa forma de comportamento dela, aí, claro, ela não vai só sobreviver, ela vai vencer aquilo. Mas eu perguntei isso pra ele e ele falou: caramba, nossa, verdade. Nunca tinha parado pra pensar nisso, Nathan. Nunca tinha parado pra pensar nisso. É algo lógico. Algo lógico. A questão é que as pessoas não conseguem nem sequer perceber algo por coisas simples mais. As pessoas não têm, estão cada vez mais sendo afundadas por dados, informações, por fatos. Estão cada vez mais afundadas nisso. E isso
quanto mais informações, quanto mais dados, ainda mais com a internet hoje, você consegue pegar uma informação lá do outro lado do mundo para cá. A internet está cheia de informação. Você duvida? Pega o seu celular, instala um aplicativo, não sei, instala alguma rede social aí. Todas nessas redes sociais vão ter algum tipo de vídeos curtos. Podem chamar de vídeos curtos, reels, shorts, não sei. Mas isso ali é um monte de informação e dopaminérgica ainda. É só você ficar girando lá, ó. Informação, 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 informação. Você vai ficar afundado dentro disso ali. Isso, quanto mais informação, mais frágil você fica. Por quê? Porque mais longe você vai ficar da sua você vai ficar mais da sua capacidade de pensar, de questionar e de visualizar as coisas que estão por trás dos jogos, que todos conseguem ver. Mas a questão é que ele só vê o fruto. Ele só vê a informação. Mas o que produz a informação? O que produz a informação? É claro que é um sistema. Um sistema produz a informação, mas como que esse sistema produz essa informação? Eu estou te entregando uma base de questionamento para forçar você a pensar aqui. Porque as pessoas estão longe disso, elas estão ficando cada vez mais longe disso. Olha só, desde o ano passado, do início do ano de 2025, eu cortei vídeos do YouTube, eu cortei vídeos curtos, seja lá um Reels, qualquer tipo de vídeo curto, não interessa, eu cortei. Todo tipo de rede social hoje que eu tenho, eu utilizo como um meio de canal de vendas. O que é um canal de vendas? É um meio onde você consegue promover um produto seu. Eu só uso para isso. Caramba, mas até mesmo para o seu Instagram, pessoal, sim. Claro que sim. A imagem, para quem não sabe, o tempo todo você vende, o tempo todo você está fazendo negócio. É só você que não percebe isso. A partir do momento que uma pessoa olha para você, quando você olha para essa pessoa e você solta alguma palavra, não interessa qual seja, mas quando você olha para essa pessoa, solta alguma palavra para ela, em algum tipo de tom, você já vai estar promovendo uma imagem para essa pessoa. Você vai estar promovendo uma mensagem para essa pessoa, só de você olhar para ela e ela olhar para você. Você está vendendo a sua imagem. Você está vendendo a sua imagem, você está vendendo tudo aquilo que você promove. Ah, mas eu tô escrito aqui tô vestindo uma blusa da igreja cristã escrita "O rei está voltando" como exemplo. A partir do momento que uma pessoa olha para você, você já vai estar vendendo uma imagem para ela. E a partir do momento que você fala com ela ou que ela te vê falando, você vai estar vendendo mais ainda coisas para ela da sua imagem. Você está vendendo o tempo todo. A partir do momento que você tenta convencer uma pessoa de algo, ou uma pessoa tenta convencer você de algo, você está negociando com ela. Você está negociando, você está fazendo negócios. E você nem sequer percebe. Vendas, negócios, é algo natural. E hoje o que o brasileiro mais chuta, hoje o que o brasileiro mais chuta são essas duas coisas. Aliás, essas duas coisas não, várias coisas dentro disso. Que é o quê? Ah, não sei, pessoas ricas, riqueza, até mesmo sabedoria. Porque as pessoas até mesmo confundem inteligência com sabedoria. Inteligência é algo que te afunda também. Não seja inteligente. Não seja alguém inteligente, não. Por quê? Inteligente é alguém que tem muita informação. E se você tem uma grande massa de informação que cresce cada vez mais, você vai ficar cada vez mais burro. Mas burro não é a palavra correta a se utilizar. Você vai ficar cada vez mais longe de você ter o seu poder da própria mente. Porque você, com uma forma de pensar negativa ou positiva, você vai estar se influenciando a algo e dentro dessa sua própria influência você vai transbordar isso e influenciar outras pessoas para seguir isso que você promove. Seja lá negativa ou não. Negativa, você vai se influenciar sem perceber, e você vai influenciar outras pessoas às coisas negativas sem você também perceber, e você vai afundar para as ruínas junto com essa pessoa.
Já na energia positiva, ou seja, uma forma de pensar positiva, acaba que você vai ter domínio ali. Na energia negativa, você é dominado. Na energia positiva, você é quem domina. Ou seja, como assim? Porque na energia positiva eu domino? Porque na energia positiva você vai estar questionando, e tudo aquilo que você questiona, você tem domínio. Se você questiona um fruto, você descobre a semente que produziu e como isso prosperou, você vai conseguir ter acessibilidade, uma visualização, uma gerência maior, um gerenciamento maior. E assim você vai ter domínio sobre diversas coisas, questionando e nomeando essas coisas. E dentro disso você já vai criando uma própria cultura, uma cultura própria, com o seu domínio próprio, onde você consegue influenciar pessoas e expandir isso para que as pessoas consigam, para que as pessoas entrem para dentro dessa sua cultura. E nisso você vai ter essa persuasão dessas pessoas tomarem a decisão que você quer que elas tomem. Você também vai ter influência. Os dois lados têm influência. A diferença é que aqui você é dominado, que é a negativa. E na positiva, você é quem domina. É você quem domina. É você é o questionador. Você que é o tomador de decisões. Até na negativa, você é o tomador de decisões. Porém que você não questiona nada. Você não tem acesso a nada. Você não consegue ver nada que está por trás de algo. Você é escravo. Não sei se você percebeu, você é escravo. Uma pessoa dessas é uma pessoa escrava. Escrava. Isso não faz sentido. E essa busca de estabilidade é algo que corrói as pessoas. Porque todas aquelas pessoas que estão em cargos de poder, que estão na busca de estabilidade, caem também. Elas caem. Mas as pessoas que estão por baixo dessas outras pessoas, dessas pessoas que têm esse cargo de poder, ou seja, o povo de uma nação, por exemplo, essas pessoas também vão cair. Porque isso daqui que está aqui em cima é apenas resultado da forma de pensar dessas pessoas aqui. Dessas pessoas. E elas vão provocar isso daqui. Elas vão provocar esses microproblemas que ao longo do tempo vão aumentando em grande volume até que esses microproblemas se tornem em si o problema. Ou seja, isso vai dar como resultado uma crise. Uma crise. E depois que a crise vem, tudo está estável, né? Boom! Tudo desaba. É simples. Tudo desaba. Tudo, tudo, tudo. Olha para o passado. Se você é aquela pessoa que gosta de ser inteligente, de informação, olha para o passado então. Só faz essa análise e questione. Essas pessoas todas caíram. Por quê? Quais decisões ela tomou? Que resultado teve? O que seria se ela tivesse tomado decisões contrárias? Qual resultado elas teriam? O que elas pensaram? Qual era a forma de pensar delas? Qual o sistema de pensamentos delas? É negativo? É positivo? Qual o tamanho da influência que eles tiveram? O que provocou tudo isso? O que eles promoviam? O que eles acreditavam promover? O que eles promoviam de verdade? Porque uma pessoa, de certa forma, ali da igreja cristã estava utilizando uma camisa chamada que estava falando o rei está voltando. Mas ela não está promovendo aquilo. Ela não está. Ela, lendo a camisa, dá a entender que ela promove os princípios cristãos, mas ela não está promovendo aquilo. Quando você ouve essa pessoa falando, ela não está promovendo mais isso. Ela está quebrando os próprios princípios. Ela não está vivendo o que ela fala. Ela é uma pessoa extremamente sem convicção nenhuma. Ela não tem convicção com si mesma, ela não tem convicção com Deus, ela não tem convicção com ninguém. Ela só arrasta os outros pro buraco junto consigo mesma. Mesmo que não seja a intenção dela, mesmo que ela não promova esse mal, ela está fazendo isso. Por quê? Não questiona, está fundado. E eu estou falando isso, eu estou falando dos inteligentes e também dos não inteligentes. Negativamente falando. Negativamente falando. Ou seja, os não inteligentes é aquelas pessoas que
não estudam muito, né? Não consomem muitas informações. Elas são a mesma coisa do que as pessoas que têm informações. A mesma coisa. Mesma coisa. Aí você vai para o lado político. Para um professor, por exemplo. A maioria dos professores hoje são esquerdistas. Eles estudaram em faculdade, fizeram não sei o quê, uma ladainha inteira. Ok. Fizeram toda essa coisa aí. Fizeram toda essa coisa. E com esse tanto de informações, são esquerdistas. Aí você questiona, peraí, mas a maioria hoje é esquerdista no Brasil? A maioria hoje da direita no Brasil? Sendo bem sincero, isso não interessa muito. Porque a forma de pensar é a mesma. A forma de pensar é a mesma. Se uma está buscando estabilidade, a outra também está buscando estabilidade, está encaminhado para uma coisa só. Independentemente se essa pessoa promove tal coisa ou se essa outra pessoa promove tal coisa. Está encaminhado só para uma coisa. E tem isso ali como resultado. Simples assim. Então, não interessa. Isso em si não interessa. Mas então, continuando. Mas em uma crise. No caso, não. Vamos dizer uma pré-crise, né? Antes da crise. Antes da crise. A maioria está buscando estabilidade. A maioria está com a mesma forma de pensar. De busca de estabilidade. Sentado em cima de uma bomba relógio. A crise chega, todo mundo cai. Mas aqueles que não foram todo mundo. E aqueles que questionaram a forma de pensar e o comportamento da maioria, analisaram seus resultados e falaram: peraí, faz sentido ir para o outro lado, não ficar aqui. E essas pessoas que não buscaram estabilidade, então? O que aconteceu com elas? Tiveram os resultados contrários. Óbvio. Olha só, as pessoas que buscaram estabilidade caíram, que foi a maioria. Tiveram esse resultado. Aqueles que questionaram e adotaram um comportamento, uma forma de pensar, ou seja, né, contrária, vai ter o resultado contrário. Então é óbvio, ao invés de eles caírem junto, eles vão fazer isso aqui, ó. Eles vão subir no gráfico. Eles vão subir no gráfico, eles não vão abaixar no gráfico, eles vão subir no gráfico. Isso é algo muito simples. Muito simples. Isso é algo extremamente simples. Muito, muito, muito simples. E, pera então, qual é o resultado as pessoas que buscaram estabilidade, que foi a maioria, tiveram? Bom, de forma resumida, tiveram que pagar a conta da crise. Ou seja, tiveram uma falta de dinheiro imensa. Mas, e os outros? Tiveram falta de dinheiro? Não. Eles multiplicaram riqueza. Eles criaram, geraram e multiplicaram riquezas. CGM, criar, gerar, multiplicar. Eles criaram, geraram e multiplicaram de riquezas. Eles ficaram muito ricos. Você quer saber mais de informação? Vou dar aqui. Analisa lá uma crise que teve um tempo atrás, lá, da época mais ou menos ali do Collor, do plano Collor. Ali teve então o Flávio Augusto. A maioria ali afundou. Mas ele não afundou. Ele teve o resultado contrário da maioria. Fundando uma escola de inglês do zero. Fundando uma escola de inglês do zero e vendendo curso de inglês. Vendendo cursos de inglês. O que ele fez? Bum! Ele se tornou bilionário. Ele não está na Forbes, mas se você quer saber, ele virou bilionário. Até porque ele vendeu a empresa dele de escola de inglês ali por volta de 800, 900 e poucos ali, milhões de reais. Ele recomprou a empresa. Não lembro não lembro muito bem quanto foi, mas foi por relativamente um preço muito abaixo da venda que ele fez na empresa, e assim ele multiplicou todo o patrimônio dele. Multiplicou. Multiplicou, literalmente. Até porque a empresa estava caindo até, quando ele comprou.
Mas ele quer dizer, quando ele vendeu ali, depois de um tempo a empresa estava caindo. Colocou ela à venda, a empresa deu um boom de novo. Um boom de novo. Ele ficou bilionário. Flávio Augusto ficou bilionário. Ele é um excelente exemplo de pessoa. Hoje para o Brasil. Mas infelizmente a maioria repudia a riqueza, olha para um rico e fala ganancioso, ao invés de dar parabéns para ele e questionar como que ele fez toda essa fortuna, como que ele produziu esse tanto de riqueza, como ele adquiriu toda essa sabedoria, como ele consegue ajudar mais de bilhões de pessoas e consegue gerar riqueza para a nação. Como? Porque o empreendedor ele ajuda a nação, ele gera riqueza para a nação, ele faz a economia girar. Ele faz a economia girar. Mas o vitimista não. O empreendedor, que é um solucionador de problemas, ele coloca todos os problemas no próprio peito como responsável e vai solucionar os problemas. O vitimista não. A pessoa que se vitimiza não. Ele que é o empreendedor que faz a economia girar, ele que gera empregos, é ele que dá uma educação boa para a nação, já que o governo não consegue investir em educação, até porque não sei quantos por cento do PIB do Brasil é gastos com servidor público. Pois é, servidor público. Não faz sentido tudo isso. Hoje eu identifiquei muitos, não problemas, mas eu identifiquei o problema e por trás disso os microproblemas. Os microproblemas dentro do Brasil e uma das principais soluções que tem que destruir para reconstruir, porque não tem como reconstruir algo sem destruir, tem que destruir e reconstruir, a educação do Brasil. A educação do Brasil tem que ser destruída e reconstruída novamente, porque tudo que está lá dentro está errado. Tudo, tudo, tudo. Tudo. Eu não consigo trazer dados e informações aqui para vocês, mas para vocês terem uma ideia, passaram em cidadania uma matéria só, um ano inteiro. No 9º ano da escola. Um ano inteiro a mesma matéria de direitos humanos. Não faz sentido. O que isso produz? Porra nenhuma. Não produz nada. Isso não produz nada. Não frutifica nada. É algo escasso, algo pobre. Algo pobre. Isso não tem relevância nenhuma. Nossa, como assim direitos humanos não tem relevância nenhuma? Não tem relevância. Não tem relevância nenhuma. Enquanto tá falando de cidadania, respeito no quadro, estavam xingando os outros de filho da puta na sala, caramba. Estavam jogando a carteira no ar. Não faz sentido. Não tem relevância nenhuma. Não tem relevância. Zero. Zero, 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 zero. Isso ali não é educação. Numa escola particular não do governo, mas que um empreendedor construiu isso ali e investiu dinheiro nisso ali, a educação lá está 1000 anos na frente do que a de uma escola pública. Ele não vai passar lá na sala de aula direitos humanos um ano inteiro. Ele não vai ensinar na sala de aula a empregadização para tirar as pessoas de lá de dentro sem elas serem questionadoras. Pelo menos no meu modelo de educação, eu não faço isso. Até porque o contrário disso é algo negativo e é um problema, que gera microproblemas. E nisso vai resultar numa crise e depois nisso um caos, uma desordem completa, uma desordem completa. Mas o contrário disso vai ser uma ordem, e não estabilidade, vai ser uma ordem. Uma ordem onde vai ter empreendedores crescendo, onde vai ter empreendedores investindo na educação, investindo nas crianças, para que elas se tornem não pessoas inteligentíssimas, geniazinhas, mas que se tornem grandes pensadores, grandes empreendedores, investidores. Pessoas que entendem como que funciona o negócio e pessoas que têm a capacidade de visualizar o que há por trás dos frutos. Não o que se vê hoje. Não o que se vê hoje. Isso não faz sentido.
Bom, hoje prego empregadização. O que deve se ser pregado, então, é empresarização. Porque é isso que produz riqueza. É impossível você produzir riqueza estando no emprego. Ah, mas um médico hoje, não sei o que, ganha 30 mil reais. Isso não é riqueza. Ele não cria, gera e multiplica riqueza. Ele não cria, gera e multiplica riqueza. Ele não está fazendo a economia girar mais. Só por esse lado, olhando. Ele não está fazendo isso. E não é riqueza. Ele não está criando um patrimônio. Quanto ele está produzindo? Qual valor ele criou? Quantas pessoas estão trocando energia por aquele valor que ele produziu? Não é riqueza. Riqueza é quando você multiplica a venda daquele valor que você produziu. Preço e valor não é a mesma coisa. Valores são os benefícios, o preço é aquilo que você dá para ter esses benefícios em troca. Resumindo, o dinheiro é energia de troca. Energia de troca. E todos esses valores vendidos, trocados por todo esse preço dado em troca desses valores, vai para o PIB do Brasil, que é o Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto, que é a riqueza da nação. E é isso que faz a economia girar, são os empreendedores. Ah, por exemplo, a esquerda acredita que o empreendedor, ele explora os trabalhadores. Não, pelo contrário, inclusive. Os empreendedores, eles estão ali justamente para solucionar problemas e não para criar problemas. Ele está ali para ajudar as pessoas, está ali investindo. Analisa, caramba. Olha aí, ó. Quem são as melhores escolas do Brasil? São donas de quê? Quem são os donos? Os empreendedores. São eles que investem na educação. São eles que investem naquela educação. E nessa educação investida, ela aprimora. As crianças, elas conseguem ter um treinamento para multiplicar suas habilidades. Elas conseguem ter um desenvolvimento maior. E não só de ser um gênio, um inteligente, não. É para ter empresarização ali dentro. Para elas aprenderem empreendedorismo, o que é empreender, como que cria, gera e multiplica riqueza, o que é dinheiro, de onde ele vem, como não só ganhar, mas como fazer dinheiro. Olha como exemplo os Estados Unidos, é a nação top 1 do mundo. Lá o que eles patrocinam é empresarização. Onde estão as maiores empresas do mundo hoje? Google, Meta, Amazon, não sei quantas empresas mais. Estados Unidos. É lá que está a empresarização, é lá que está uma mentalidade empreendedora mais forte que tem no mundo. Eu não estou dizendo que a nação inteira, a maioria da forma de pensar da nação é uma mentalidade empreendedora. Não estou dizendo isso também. Mas a mentalidade mais forte para esse lado positivo é lá. E nisso tem como resultado isso aí. Ó. Mas e o Brasil? Há empresas muito fortes aqui com grandes capacidades. E grandes empresas que estão por vir, que têm muita capacidade e que, se é empreendido, se esse negócio é aberto e é utilizado estrategicamente, esse negócio pode virar um negócio multibilionário dentro do Brasil, expandindo para fora. Claro, claro. Um negócio aí de mais de $1 trilhão, como é a Nvidia, não vai ficar, não estaria nesse valuation todo de equity, que é a riqueza a riqueza gerada do negócio, não estaria nessa quantidade de valuation se ela estivesse só vendendo para os Estados Unidos. Óbvio que não. Olha só no Brasil, por exemplo, onde tem muita falta de tecnologia. Tem muita falta assim no dia da tecnologia. Avançou bastante, mas você pega e compara com as outras nações, tá em muita falta de tecnologia aqui. Tá com muita falta de tecnologia. E tá muito atrás ainda. Tecnologia aqui no Brasil. Muita falta. Até porque nós não temos grandes empresas de tecnologia aqui no Brasil. Só para parar e pensar nesse lado.
não possui, não tem essa empresa aqui no Brasil, e sim lá fora. Então, para você ter essa escalabilidade, ter essa quantidade, esse volume de valuation, você tem que escalar para fora, assim como também a Nvidia fez, que tem um valuation de mais de $1 trilhão. E é assim que funciona. Qual que é o segredo? Quer gerar riqueza? Faça negócios. Ah, Nathan, mas como que faz negócio? Aí você vai ter que aprender. Mas olha só, a mentalidade hoje no Brasil é de repudiação de todas essas coisas. Repudiação, as pessoas repudiam isso. Eu fui o primeiro a tocar no nome negócio aqui dentro da minha casa. Hoje eu moro em uma periferia, eu estudei a minha vida inteira em escola pública e o primeiro que tocou na palavra negócio aqui dentro da minha casa fui eu, Nathan Taufner, mas ninguém que tocou nessa palavra. Ah, negócio, vem vendas, gerar riqueza, não sei o que, bater na mesa e pá, e fala. Só eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Nunca vi ninguém falar isso aqui. Nunca ouvi ninguém falar isso aqui. Além de mim. Nunca, jamais. Então a minha mensagem é: questione. Além de Deus, essa é a base. Essa é a base. Para adquisição de sabedoria, para você gerar riqueza, seja lá o que você quer. Essa é a base. E através disso você vai adquirir todas essas coisas, né? A sabedoria, o temor, as riquezas. Não tem jeito. Vai. Impossível. Impossível não ter. Impossível. Impossível. Porque absolutamente tudo que você olha, você vai ter vai questionar e desenvolver a sua capacidade de questionamento. E dentro disso você vai ter um domínio muito maior cada vez mais. Bom, esse foi o vídeo. Claro que o assunto não acabou, mas vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido muitas partes e até a próxima.